Beleza, vamos lá. Meu nome é Fernando Júnior Soares Bezerra, fazendo essa apresentação aqui da atividade 9 da disciplina 1 do módulo 2 do curso de especialização em ensino de ciências C10. Eu vou compartilhar minha tela porque eu vou apresentar meu pôster, minhas ideias sobre o meu projeto de investigação que a atividade propõe da gente fazer. Bem, o tema do meu projeto de investigação é como o agravamento do efeito estufa está alterando a temperatura do nosso planeta. Vamos lá. Como que eu pensei em trabalhar esse tema? Primeiro, a introdução do projeto, ela vai se dar basicamente com um texto motivador, digamos assim, com uma motivação em torno do noticiário. No ano passado, principalmente, o meio científico acabou tendo, que foi em torno da questão da possibilidade de vida no planeta Vênus. Desde muito tempo a gente já sabe que na formação do nosso sistema solar, na formação da nossa Via Láctea, do cosmos de maneira geral, a gente foi passando por mudanças na composição dos planetas, na geografia dos planetas, entre outras coisas. E o planeta Vênus, que é o planeta mais próximo da gente, um dia, os cientistas já estudaram e com base em muitos dados científicos, com muitos dados que foram colhidos por satélites que já orbitaram Vênus, entre outras coisas, até mesmo por um satélite que a gente conseguiu pousar no próprio planeta, lá no final da década passada, a gente conseguiu extrair dados a ponto de a gente conseguir dizer que um dia Vênus já possuiu características suficientes para abrigar a vida, para que a vida acontecesse lá. E aí, no ano passado, um outro dado que a gente conseguiu colher foi da detecção da substância fosfina na atmosfera de Vênus, e esse dado fundamentou mais ainda a possibilidade de que um dia foi possível ter vida em Vênus. Beleza. Então, temos duas manchetes aqui, uma do site do El País e outra do site do G1. Cientistas encontram possíveis indícios de vida em Vênus. E depois, na outra notícia do G1, a atmosfera ácida e temperaturas altíssimas de Vênus pode ser o futuro da Terra, dizem astrônomos. Então, nesse momento inicial, nesse momento introdutório, o que eu vou tentar buscar levantar na discussão junto aos estudantes? Primeiro, essa questão de que Vênus um dia foi um planeta parecido com o nosso, em que a vida é possível acontecer. Segundo, que Vênus hoje é um planeta em que a vida não pode acontecer, que ele é inabitável. Então, se ele já foi e hoje em dia ele não é, o que motivou, quais foram os acontecimentos que levaram ao planeta chegar ao ponto de hoje, de ser um planeta tão inóspito, tão agressivo, tão hostil à vida, né? Coloquei então aqui, ó, os cientistas sugerem que o planeta Vênus pode já ter tido condições suficientes para o acontecimento da vida, mas o que o passado e o presente do planeta Vênus tem a ver com o nosso planeta Terra, né? E aí já entra então na questão do aquecimento global e mudanças climáticas, que isso sim é uma preocupação que a gente tem que ter para os dias de hoje, e querendo ou não, a questão do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas, remete ao que um dia pode ter acontecido no planeta Vênus, porque para que ele se tornasse um planeta tão hostil como ele é hoje, em termos das altas temperaturas que se instalam por lá, pressão, nuvens ácidas, ou seja, um ambiente completamente hostil, isso tudo aconteceu, isso tudo foi desenvolvido por conta de um grande aquecimento global em que aconteceu por lá nesse planeta há muitos e muitos, muitos anos atrás. Ok, então o objetivo do trabalho em si diz respeito a ensinar sobre o efeito estufa e como a intensificação dele tem causado aumento de temperatura no nosso planeta, e isso vai ser feito através de vídeos, de mídias digitais que estão disponíveis na internet,
para acesso gratuito e também com auxílio de vídeo do meu acervo pessoal. Toda essa discussão em torno desse assunto do efeito estufa vai ser motivado pelo, pelo noticiário do planeta Vênus, né? Pelo noticiário da vida em Vênus. Vamos lá. Objetivos específicos. Como objetivos específicos, seria comparar o cenário atual global do clima do nosso planeta com o que um dia já aconteceu em Vênus, como eu já disse. Outro objetivo específico seria conhecer os principais fatores que controlam as variações da temperatura no nosso planeta, porque uma das investigações a ser feita nesse caminhar, nesse desenrolar da discussão, é quais são os parâmetros, os motivos pelos quais a Terra é um planeta tão favorável para a existência da vida. Por que a Terra é especial, né? Existem alguns fatores e a gente vai explorar basicamente dois deles. Então, entender os aspectos físicos e climáticos que conferem ao planeta Terra características tão essenciais para a vida, assim como também conhecer e comparar os dados científicos das mudanças climáticas ao longo do tempo com as previsões dos cientistas para os anos futuros. Então, através dessas mídias que eu vou expor durante a discussão, numa sequência lógica, são mídias principalmente ali de um site da NASA, né, em que a gente tem ali observações de satélites acerca da temperatura da água do planeta, da diminuição das geleiras, do aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, do aumento de emissões de gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis, entre outras coisas. São todos dados que vão fundamentar a discussão e que tem o intuito de levar o estudante a concluir que a atividade humana que está provocando um aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, provocando um desequilíbrio climático, consequentemente provocando aumento da temperatura do planeta, aumento do efeito estufa, aumento das temperaturas. Então, a metodologia que eu vou utilizar vai ser através desses vídeos, e aqui eu exponho alguns deles. Após essa breve contextualização, em que eu vou pontuar ali por que a água é tão importante para o nosso planeta, tanto no sentido de absorver gás carbônico da atmosfera, como também no sentido de absorver grande parte da radiação eletromagnética que advém do Sol para a Terra, né? Então, pontuar essas duas coisas no papel da água no planeta, como também o papel da quantidade do gás carbônico no sentido dela ser ideal, porque sem gás carbônico a Terra ela não é um lugar propício para a vida, porque ela se torna um lugar muito frio, mas com quantidades elevadas ela se torna um lugar muito quente. Então existe um equilíbrio ali que tem que ser mantido para que as condições para a existência de vida na Terra sejam favoráveis. O primeiro vídeo, então, ele é bem ilustrativo, e isso é uma coisa que eu me preocupei a respeito dessa proposta, de trazer vídeos bem ilustrativos. Então, eu vou aproveitar de um trecho de uma série chamada Cosmos, Uma Odisseia no Espaço, em que é mostrado uma animação sobre como que seria o planeta Vênus caso fosse possível que a gente fosse até lá, né? Através de computação gráfica, entre outros aspectos. Na série é relatado, é mostrado, é feita uma animação de como que seria possível, e nesse primeiro momento é para dar uma ideia para o estudante do que é um planeta hostil para a vida, né? Então temos esse pequeno trecho, mas que para a atividade vai ser um trecho maior, em que mostra ali as principais características. Ao fundo a gente vê o que seria o planeta Vênus, onde tem uma densa camada atmosférica. Essa densa camada atmosférica ela consiste basicamente de gás carbônico, ácido sulfúrico, entre outras substâncias nocivas para o ser humano. Num segundo vídeo, que é intitulado de 27 Years Sea Level Rise, ou seja, o aumento do nível do mar em 27 anos, já é um vídeo dessa base de dados da NASA, em que eu vou utilizar vários vídeos dessa base de dados de acesso livre, em que mostra
como que as geleiras da Antártica perderam água no estado sólido, ou seja, gelo, em grandes proporções, tornando a água em estado sólido em água em estado líquido, ou seja, parte dessa água que estava nas geleiras foi ecoado para o oceano em forma de água líquida, elevando o nível do oceano. Então, o próximo vídeo ele consiste basicamente nessa análise gráfica e, ao mesmo tempo, animação em que mostra a diferença de temperatura nas geleiras do Ártico, da Antártica, ao longo de 27 anos. Um outro vídeo que eu vou utilizar também vai ser semelhante a esse, mas mostrando as geleiras da Groenlândia. São todos dados para fundamentar a discussão. Um quinto vídeo vai mostrar o papel dos oceanos justamente na absorção do gás carbônico e também nessa questão de manter o equilíbrio térmico dos oceanos, que é um papel muito importante também que as águas fazem através das circulações marítimas. A água, ela absorve gás carbônico da atmosfera, e aí, não só absorvendo gás carbônico da atmosfera, absorvendo também radiação eletromagnética que vem do Sol, essa água ela é aquecida, então parte dessa água aquecida é transportada para os locais onde a água é mais fria, e esse movimento de água quente indo para o lugar de água fria e água fria vindo para o lugar de água quente é um processo dinâmico e que provoca um equilíbrio na temperatura das águas de todo o planeta e que é fundamental para os animais dos oceanos e para a flora do planeta, para a fauna do planeta de maneira geral. E aí, um outro vídeo, já partindo para a discussão em torno do gás carbônico em si, vai mostrar justamente o aumento da quantidade de gás carbônico na nossa atmosfera e como isso é proporcional ao aumento de emissão de gás carbônico por queima de combustíveis fósseis. Então, é um gráfico em que mostra duas informações e que as duas informações possuem uma relação. Nesse momento, então, já pretende-se elevar a discussão para um sentido de que são as altas quantidades de gás carbônico na atmosfera que estão desequilibrando, de uma maneira geral, o clima do nosso planeta. Tem ali um outro videozinho que mostra a circulação das águas no planeta, de maneira geral. E aí, por fim, nessa sequência lógica de pensamento que tem sido estabelecida ao longo da atividade, eu vou fazer uma simulação junto com os alunos, uma simulação que também está disponível na internet de maneira gratuita, da Universidade de Colorado, se eu não me engano. Nessa simulação vai ser possível controlar alguns fatores, como a quantidade de gás carbônico na atmosfera, de gases do efeito estufa de maneira geral, quantidade de nuvens e como que esses aspectos influenciam na temperatura. Então, nessa simulação vai ser possível reunir boa parte dos conhecimentos que foi discutido durante o processo anterior e trabalhar com eles em conjunto nesse momento, mostrando que existe sim uma relação direta entre aumento da quantidade de gases de efeito estufa com aumento da temperatura do nosso planeta. E aí, nesse momento, espera-se já que os estudantes consigam fazer essa relação do efeito estufa com o aumento da temperatura do planeta, né? Salientando ali todos os aspectos de importância, né? E que estão sendo modificados, como a temperatura das águas, as geleiras, o aumento de emissão de gás carbônico, todos esses pontos correlacionando, então, com o efeito estufa. Essas, portanto, são as referências que eu utilizei até o momento, e a atividade basicamente é isso, então agradeço a oportunidade, vou encerrar a minha apresentação.